O futuro da China parecia subitamente sombrio e incerto. A causa? O mais renomado e respeitado jornalista de economia do país havia acabado de provocar o que o mercado financeiro classificou como o mais grave acidente de transmissão da história durante uma live nacional. O motivo por trás desse desastre era chocante. Dizem que durante sua cobertura jornalística no Brasil, ele ousou comparar a realidade vibrante que viu com seus próprios olhos às realidades fabricadas e propagadas na China, expondo tudo sem filtros, em uma transmissão ao vivo. Imediatamente após a transmissão, a internet chinesa explodiu em uma fúria incontrolável. O vídeo do incidente espalhou-se de forma viral e explosiva por todas as mídias e redes sociais. Apesar de as autoridades terem agido com rapidez draconiana para censurar e deletar o conteúdo, o vídeo continuou a ser compartilhado incessantemente através de VPNs clandestinas. Até mesmo o governo chinês, geralmente impenetrável, parecia incapaz de disfarçar o seu constrangimento e embaraço, correndo desesperadamente para controlar os danos e limpar a bagunça. Este jornalista veterano, que por anos defendeu a tese de que o Brasil era uma região falida e perigosa, o que ele teria visto de fato em terras brasileiras para tomar uma atitude tão drástica? Qual foi a verdade surpreendente e inegável que ele testemunhou? Antes de prosseguirmos com essa narrativa, se você puder dedicar um segundo para clicar no botão de curtir, isso será um enorme incentivo para continuarmos criando conteúdos tão intrigantes quanto este. Agora vamos desvendar a história completa deste evento que abalou as fundações da China. Eu sou Long, conhecido como Dragão Soberano, jornalista econômico sênior do China Economic Times. A convocação. Trabalhar na sede em Pequim por 10 anos analisando a economia brasileira não era, para mim, uma tarefa difícil. Afinal, a narrativa era conveniente e simples. O Brasil é uma região em decadência, um gigante que tropeçou nas próprias pernas, cuja economia jamais se recuperaria e cujo atraso em relação à China era irreversível. Essa foi a afirmação categórica e dura que fiz em transmissão nacional na semana passada. Após o programa ir ao ar, milhares de postagens nas redes sociais citavam minhas palavras com fervor. O povo chinês estava extasiado e fanático com minha análise sobre o limite do desenvolvimento brasileiro. Ao retornar para o escritório, o novo editor-chefe me chamou. Geralmente, quando o editor me convocava, era para elogios, mas desta vez sua expressão carregava um peso diferente, algo indescritível. Long Dragão, eu assisti à transmissão. Bom trabalho, disse ele com um tom neutro. Obrigado, editor-chefe, respondi confiante. O novo editor recostou-se profundamente em sua cadeira de couro, fitando-me nos olhos com intensidade. Diga-me uma coisa, você já esteve fisicamente no Brasil? A pergunta me pegou completamente desprevenido. Não, a análise de dados e relatórios é suficiente para julgar a situação. Os números falam por si, defendi-me. O editor sorriu enigmaticamente, um sorriso que não chegava aos olhos, e empurrou uma pasta de documentos sobre a mesa em minha direção. Vá pessoalmente ao Brasil fazer uma reportagem de campo. Confirme se suas palavras são, de fato, a verdade absoluta. Abri a pasta com curiosidade. Era uma passagem aérea para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O que mais me surpreendeu foi a data de partida, amanhã. Tão de repente? Questionei, atônito. Para uma reportagem de excelência, é preciso suportar imprevistos e viagens súbitas. A repórter V iria originalmente, mas teve uma emergência pessoal. Acredito que seja melhor você ir no lugar dela. É uma oportunidade única. Vá ao Brasil, testemunhe o cenário de falência e caos pessoalmente, e você poderá escrever uma matéria muito mais poderosa e visceral. Eu assenti, recuperando minha postura profissional. Eu irei. Vou ver com meus próprios olhos a realidade nua e crua daquela região. Naquela tarde, ao entardecer, postei um breve texto no WeChat. Amanhã inicio minha cobertura em loco no Brasil. Vou expor completamente e a fundo a verdadeira situação da economia brasileira. Aguardem. Os comentários choveram instantaneamente. Jornalista Long, acreditamos em você. Tire muitas fotos. Mostre como eles estão falidos. Mostre a eles a grandeza da China. Enquanto fazia as malas, o título da reportagem já se formava na minha mente. No cenário do colapso econômico brasileiro, a baixa qualidade de um povo em uma região fracassada. Fui dormir com um sorriso de escárnio, ridicularizando o Brasil em meus pensamentos.
Acordei cedo, fui ao aeroporto com o peito estufado de confiança e embarquei. Naquele momento eu mal podia imaginar, nem em meus sonhos mais loucos, que aquela viagem mudaria minha vida para sempre. O primeiro impacto, São Paulo. Aterrissei no Aeroporto Internacional de Guarulhos após uma longa jornada. A primeira impressão que tive ao desembarcar foi totalmente inesperada e contrária aos meus preconceitos. O aeroporto era extremamente limpo, moderno e amplo. Caminhei em direção à imigração esperando o caos, mas, diferentemente das minhas previsões pessimistas, o processo de entrada levou apenas 5 minutos, com uma eficiência digital impressionante. Embora surpreso, lembrei a mim mesmo de manter a frieza. Se eu me deixar levar por pequenas coisas, perderei a objetividade jornalística, pensei. Entrei em um táxi. O motorista, um homem simpático, sorriu pelo retrovisor e disse: "Olá, o senhor é da China continental?" Ele falava com clareza e educação. Levantei a cabeça, um pouco afobado com a interação direta. "Sim, olá, bem-vindo ao Brasil. Vai adorar aqui, temos muita comida boa e gente animada." O táxi entrou na rodovia em direção à capital. A paisagem passava pela janela e meus olhos analisavam tudo. As estradas eram bem pavimentadas, o tráfego fluía de forma organizada, embora intensa. "Esta é a região decadente?" perguntei-me. "Ruas limpas e veículos ordenados?" Após fazer o check-in no hotel, decidi caminhar até a Avenida Paulista, o coração financeiro e comercial da cidade. A rua era um mar de gente, uma multidão vibrante e diversa. Edifícios imponentes abrigavam lojas de marcas globais de luxo, Louis Vuitton, Chanel, Gucci. E, para minha surpresa, as lojas estavam cheias de clientes. Não havia o menor sinal de recessão ou depressão econômica. Entrei em uma loja de cosméticos de luxo brasileira. A atendente me cumprimentou em um tom profissional e incrivelmente caloroso, demonstrando um serviço impecável. Ao sair da loja, minha mente estava um caos. Atendentes profissionais e educados, uma cultura de consumo vibrante e cheia de energia, pessoas bem vestidas e com aparência saudável. Aquela cena estava a anos-luz da imagem de região falida que eu esperava encontrar. O jantar foi em uma churrascaria de alto padrão que estava lotada. A maioria dos clientes parecia ser empresários e executivos locais. Não se sentia em absoluto qualquer atmosfera de crise. No caminho de volta ao hotel, meus sentimentos estavam tumultuados. Embora fosse cedo para tirar conclusões com apenas um dia, tudo o que vi no primeiro dia divergia das minhas previsões. Amanhã começa a reportagem oficial, pensei. Com certeza encontrarei os pontos fracos da economia brasileira. Assim encerrei meu primeiro dia. Inovação e resiliência. Acordei cedo e segui para o meu primeiro alvo de entrevista, uma startup brasileira chamada Tecnova, nome fictício para a empresa de tecnologia local. Dizia-se que era uma empresa emergente que oferecia serviços de tradução baseados em inteligência artificial. Pensei comigo mesmo, comparado às gigantescas empresas de TI da China, isso não deve ser nada. A sede da Tecnova ficava na região da Faria Lima, o novo centro financeiro, no 15º andar de um edifício comercial de vidro espelhado. Assim que as portas do elevador se abriram, vi jovens funcionários movendo-se com agilidade e foco. A estrutura do escritório em conceito aberto chamava a atenção pela modernidade. "Olá, jornalista Long." O CEO, Carlos, me recebeu com um sorriso largo e um aperto de mão firme. Ele parecia ter cerca de 35 anos. "Obrigado pelo interesse nas startups brasileiras. Esperamos um dia poder entrar no mercado chinês também", disse ele. Perguntei com um tom levemente sarcástico e provocativo: "A Tecnova consegue operar sem o apoio financeiro do governo? Não é difícil sobreviver aqui?" Carlos riu abertamente. "O senhor pensa assim? Nós visamos o mercado global desde o primeiro dia. Não olhamos apenas para o mercado interno ou para a China. Na verdade, 70% do nosso faturamento vem do exterior." Os dados que ele me mostrou na tela eram chocantes. A empresa já havia expandido para a Europa e a América do Norte, e a curva de crescimento era íngreme e constante. Mas, seria a Tecnova apenas uma exceção sortuda? Veja com seus próprios olhos, sugeriu Carlos. "Hoje à tarde haverá um evento da Aliança de Startups. Vamos juntos?" Aceitei a proposta do CEO Carlos. Ao chegar ao local do evento, centenas de startups haviam montado seus estandes.
O que mais me surpreendeu foi ver muitas empresas negociando diretamente com investidores estrangeiros. Este é um investidor de venture capital dos Estados Unidos. Carlos me apresentou a um estrangeiro. O ecossistema de startups do Brasil é extremamente vibrante, disse o americano. Especialmente nas áreas de agritech, tecnologia agrícola e biocombustíveis, eles estão no nível mais alto do mundo. As palavras do investidor americano ecoaram em meus ouvidos. Aquela avaliação era completamente oposta à imagem do Brasil que eu conhecia e propagava. Após o evento, jantei com Carlos e fui franco em minhas perguntas. As startups brasileiras vão todas tão bem assim? Ou hoje foi apenas sorte de ver as que deram certo? Carlos respondeu com seriedade. Claro que muitas startups falham, mas nós temos uma cultura de falhar rápido e tentar de novo, uma resiliência tipicamente brasileira. E acima de tudo, nosso foco é global desde o nascimento. No caminho de volta ao hotel, senti-me confuso. A confiança e a tecnologia que vi hoje não podiam ser explicadas apenas como sorte. Se o Brasil estava em decadência, por que tantas empresas estavam crescendo? Naquela noite hesitei ao organizar minhas anotações. Deletei o título original que planejara, Os Limites das Startups Brasileiras, e escrevi um novo título, As Startups Brasileiras que Abraçam o Mercado Global. O Gigante da Tecnologia. No terceiro dia, com uma mistura de expectativa e nervosismo, dirigi-me ao Centro de Pesquisa da Aero Brasil, referência à indústria aeroespacial nacional, como a Embraer. Pensei, aqui sim, neste lugar, poderei revelar a farsa da economia brasileira. Nos últimos anos, escrevi vários artigos com o título, A Tecnologia Brasileira Não Consegue Acompanhar a da China. Ao chegar ao portão principal do Instituto de Pesquisa da Aero Brasil, em São José dos Campos, fui primeiramente impactado pela escala. Parecia uma pequena cidade tecnológica. O diretor Mendes, responsável por me guiar, veio me dar as boas-vindas. Jornalista Long, seja bem-vindo. Hoje passaremos a metade do dia visitando nossas instalações de inovação. Após passar pela checagem de segurança na entrada, recebi meu crachá de visitante. O diretor Mendes sorriu e acrescentou, fotos são proibidas. Temos muitas tecnologias sensíveis aqui. Primeiro, visitamos o pavilhão de tecnologia de mobilidade aérea. De fuselagens em materiais compósitos a protótipos de eVTOLs, carros voadores elétricos, havia equipamentos de ponta por toda parte. Eram protótipos que ainda não estavam no mercado. Provavelmente só veremos isso nas ruas daqui a 3 anos, comentou ele. O diretor Mendes me mostrou um material de asa flexível e ultra-resistente, capaz de suportar pressões extremas. Honestamente, sofri um choque de realidade. Aquela era uma tecnologia que eu não tinha visto nem na China. A Comac ou outras empresas chinesas não estão desenvolvendo isso? Perguntei. Mendes sorriu levemente. Eles estão tentando, mas não conseguiram resolver a durabilidade dos materiais sob estresse tropical e extremo. Nós já asseguramos uma tecnologia que suporta mais de 100 mil ciclos de voo sem falhas. Em seguida, fomos ao laboratório de sistemas aviônicos e propulsão sustentável. O que vi lá causou um impacto ainda maior. Este é o nosso modelo de turbina movida a hidrogênio verde de nova geração. Atualmente, poucos lugares no mundo dominam essa tecnologia. Fiquei momentaneamente sem palavras. Aquela era a tecnologia que a China vinha tentando alcançar há anos, sem sucesso. Sabe por que a ascensão tecnológica da China nessa área falhou? Perguntou o diretor Mendes. Eu não soube responder. Mendes continuou sua explicação. Tecnologia não é algo que se alcança apenas com pressa e dinheiro em curto prazo. Nós temos mais de 50 anos de know-how especializado. A fabricação de uma aeronave envolve milhares de processos complexos. Se um falhar, tudo falha. No caminho de saída do instituto, uma dúvida pairava na minha mente. No passado, nós desprezamos o Brasil. Será que fizemos isso apenas para criar a imagem que o nosso governo desejava? Naquela noite, no quarto do hotel, olhei para meu caderno de anotações e mergulhei em pensamentos profundos. As reportagens que escrevi até hoje, eram a realidade? Ou eram apenas a realidade que nós queríamos ver? A liberdade da palavra. No quarto dia, visitei a emissora pública brasileira, a TV Cultura, adaptado de TV pública. No saguão, encontrei a repórter de economia Camila, uma mulher que aparentava ter a minha idade.
Pelo cartão de visitas, vi que ela tinha cerca de 10 anos de experiência. Jornalista Long, ouvi muito sobre o senhor na mídia continental. É um prazer conhecê-lo. A caminho da sala de reuniões, Camila manteve uma conversa leve e descontraída. O interior da emissora era muito mais simples e modesto do que eu imaginava, totalmente diferente do luxo da sede da CCTV em Pequim. Ouvi dizer que a economia brasileira passa por dificuldades, mas a realidade parece não ser bem essa, não é? Comentei. Camila respondeu com uma expressão séria. A economia brasileira tem sim muitos problemas. Desemprego, inflação, desigualdade social. Nós produzimos notícias sobre esses temas todos os dias. Vocês transmitem esse tipo de conteúdo negativo? Perguntei, incapaz de esconder minha surpresa. Claro que sim. Esse é o nosso trabalho, respondeu ela com naturalidade. Apontar os problemas da economia e criticar as políticas econômicas do governo é dever da imprensa. Naquele instante, meu coração apertou. Na China, produzir notícias criticando as políticas do governo é algo inimaginável. Mesmo assim, não sofrem pressão do governo? Camila riu. Claro que sofremos. Mas nós lutamos pela independência editorial. Vários governos tentaram controlar a mídia, mas nós resistimos todas as vezes e protegemos a liberdade que temos hoje. Após a entrevista, almoçamos no restaurante dos funcionários da emissora, comendo uma feijoada, e continuamos a conversa. Camila apontava os problemas das políticas recentes do governo com total naturalidade. Durante essa conversa, ela não demonstrou nenhum receio de quem estava ao redor. E na China, como é? Existe liberdade de expressão? A pergunta dela fez meu peito se contrair. Eu não consegui responder honestamente. Nós reportamos de uma maneira diferente. Priorizamos o interesse nacional, disse eu, evasivo. O olhar de Camila mudou. Ela pareceu entender exatamente o significado oculto na minha resposta. Deve ser muito difícil. Para um jornalista que busca a verdade, disse ela. A frase doeu como uma facada. Ao terminar o almoço e sair da emissora, pensamentos complexos invadiram minha mente. A mídia chinesa deve aceitar as instruções do governo, mas no Brasil não é assim. Pela primeira vez comecei a questionar o modo de fazer jornalismo na China. Coisas que até hoje eu considerava óbvias e normais de repente tornaram-se desconfortáveis. Foi uma dúvida que jamais tive em 10 anos de carreira. Ao voltar para o hotel, olhei pela janela perdido em reflexões. Qual é a verdade? As matérias que escrevi eram verdadeiras? O confronto. Quinto dia. Pela manhã, organizei todo o conteúdo das entrevistas e comecei a escrever o rascunho. Embora minha luta interna fosse imensa, decidi escrever exatamente o que vi, pois transmitir a verdade é a obrigação de um jornalista. Título: A Economia Brasileira, um sistema que transforma crise em oportunidade. Após escrever o título, hesitei. Um título desse seria um choque para os leitores chineses. Mas os fatos que presenciei eram claros e inegáveis. As startups brasileiras avançavam para o mercado global. A tecnologia da indústria aeroespacial era muito mais avançada do que imaginávamos. Na introdução, descreve honestamente minha primeira impressão ao chegar ao Brasil. A eficiência do aeroporto de Guarulhos, a simpatia do taxista, a energia vibrante das ruas de São Paulo. Em seguida, no corpo do texto, relatei as histórias da Tecnova e de outras startups, e descreve a tecnologia de ponta que vi no Instituto da Aero Brasil. Ao concluir o texto, escrevi: o Brasil não está em depressão, mas sim em um processo de transformação. Mais do que crescimento em escala, eles focam em crescimento de valor. Em áreas de tecnologia de ponta, continuam liderando o mundo e há muito que a China pode aprender com eles. Enviei o rascunho para a sede em Pequim. 2 horas depois, o novo editor-chefe me chamou por videochamada. Long, li seu rascunho. A voz do editor não tinha o peso habitual, estava fria. Não descreva o Brasil de forma tão positiva. O governo está monitorando. Senti um frio na espinha. Meu rascunho já havia sido reportado para os superiores. Mas, editor-chefe, eu apenas escrevi o que vi, a verdade nua e crua. Isso não importa. O editor baixou o tom de voz, sussurrando. Escreva como se o Brasil estivesse em colapso. Enfatize que a China está vencendo. Especialmente a parte sobre a tecnologia aeroespacial, apague tudo. Escreva que a nossa tecnologia já superou a da Aero Brasil. Fiquei mudo, estupefato. Isso é uma mentira completa.
Se eu escrever algo diferente do que vi com meus próprios olhos, não serei um jornalista, mas sim um porta-voz do governo. O editor me interrompeu, falando de forma cortante. Isso diz respeito à sua carreira. Entregue a versão modificada até hoje à noite. Caso contrário, outro jornalista usará o seu nome para reescrever a matéria. A chamada caiu. Sozinho no quarto do hotel, apertei os punhos com força. Não sou um jornalista. Sou uma ferramenta de propaganda do governo? Olhei para a janela, mergulhado em pensamentos complexos. Quão perto da verdade estavam todas as reportagens que escrevi até hoje, os lugares que critiquei. Será que estavam realmente na situação terrível que eu descrevia? Agora eu estava em uma encruzilhada: transmitir a verdade ou submeter-me ao sistema. A revelação. Revirei-me na cama do hotel, passando a noite em claro. Não conseguia dormir. Sempre me orgulhei de ser um membro da mídia chinesa. Nunca duvidei da veracidade do que reportava. Mas agora tudo parecia diferente. Às 3 da manhã, levantei-me da cama e abri meu laptop. Relembrei, um por um, tudo o que vi no Brasil. A cultura empresarial autônoma. Startups como a Tecnova expandindo seus negócios livremente, sem controle governamental, visando o mundo desde o início. A tecnologia em rápida evolução. O que vi na Aero Brasil era, claramente, nível mundial, especialmente em setores onde a China lutava para alcançar a liberdade de imprensa. Jornalistas brasileiros que podiam criticar as políticas do governo sem medo, buscando a verdade. O sistema administrativo transparente. A eficiência e a ordem que senti desde o aeroporto. Eu não vi uma região em decadência, mas uma nação de desafios e superação. No entanto, o editor exigia que eu negasse tudo isso e escrevesse mentiras. Se eu não disser a verdade sobre isso, não sou um jornalista. Olhei para a janela. O amanhecer começava a romper sobre São Paulo. Tomei minha decisão. Decidi agir conforme a minha consciência. Abri o laptop e escrevi um e-mail. O destinatário era um meio de comunicação independente e antissistema de Hong Kong. Pedi anonimato e escrevi tudo. O conteúdo real da minha reportagem no Brasil e a verdade sobre como o governo chinês tentava manipular os fatos. Antes de clicar no botão enviar, hesitei por um momento. Aquele ato encerraria minha carreira e talvez trouxesse consequências ainda mais graves. Mas eu cliquei no botão. Em seguida, enviei uma mensagem ao editor-chefe dizendo que por motivos de saúde a entrega da matéria atrasaria. Saí do quarto, decidido a sentir a atmosfera de São Paulo pelo meu último dia. Caminhei pelas margens do lago no Parque Ibirapuera, refletindo. As coisas que eu acreditava serem corretas até hoje, talvez fossem mentiras. Mas a partir de agora eu me tornaria um jornalista que busca a verdade. Observando o sol nascer sobre as árvores do parque, senti-me renovado, como se tivesse nascido de novo. O novo caminho. 3 dias após meu retorno a Pequim, uma notícia internacional reportou o vazamento. O título era: Jornalista chinês expõe a verdade sobre a economia brasileira e as notícias fabricadas pela censura governamental. Claro, meu nome estava anônimo, mas qualquer um que lesse os detalhes da entrevista saberia quem vazou a informação. Dentro da China, a reportagem foi censurada, mas entre as pessoas que usavam VPN, a notícia se espalhou rapidamente. As redes sociais fervilhavam com reações: o Long foi comprado? O Brasil é realmente tão desenvolvido assim? Obrigado por dizer a verdade, diziam alguns comentários clandestinos. Ao chegar ao trabalho, fui convocado à sala da editoria. Com o coração acelerado, mas a consciência tranquila, empurrei a porta e entrei. Como ficou o texto? Perguntou o novo editor. Sinto muito. Como não estava me sentindo bem, ainda não terminei. O editor olhou para mim com um olhar afiado. Aquela reportagem internacional. Foi você quem vazou, não foi? Ele já sabia. Eu não tinha intenção de negar. Sim, fui eu. Surpreendentemente, o novo editor recostou-se na cadeira e suspirou profundamente. Por que fez uma coisa dessas? Você sabe o que vai acontecer com o seu futuro, não sabe? Agora eu já sei o que é a verdade, respondi. Nos olhos do editor passou um lampejo de emoção complexa. Seria raiva? Ou compreensão? Eu não sabia. Long, você não pode mais trabalhar no nosso jornal. É uma decisão de cima. Era o esperado. Eu assenti. Eu entendo. Arrumei meu escritório e deixei a empresa onde trabalhei por 10 anos.
De volta a casa, olhei pela janela pensando, e agora? O que devo fazer? Trabalhar em outra mídia na China seria impossível. Nesse momento, um pequeno souvenir que trouxe do Brasil chamou minha atenção. Era uma miniatura do Cristo Redentor. Segurei-a na mão e pensei, a verdade não desaparece. Um dia mais pessoas saberão. 2 dias depois, recebi um e-mail de um meio de comunicação independente de Hong Kong. Sua coragem nos comoveu profundamente. Gostaria de trabalhar conosco? Meu coração acelerou. Seria este um novo começo? Claro, haveria perigos. Mas eu já havia tomado minha decisão. Olhei para a miniatura do Cristo e escrevi a resposta: eu aceito. Eu nunca mais serei uma ferramenta do sistema. Prometo a todos os leitores que leram minhas reportagens, de agora em diante, serei apenas um jornalista que persegue a verdade. Aquela semana no Brasil mudou minha vida completamente. Aprendi que às vezes, mesmo que a verdade seja desconfortável, é preciso ter coragem para encará-la de frente. E essa coragem nos guiará para a verdadeira liberdade. Esta história, através da perspectiva de um jornalista chinês que visita o Brasil, mostra o contraste entre o desenvolvimento real brasileiro e a realidade da censura na China. O jornalista Dragão começa sua visita com uma atitude arrogante, mas, através da experiência prática, percebe seus próprios preconceitos e descreve o processo de encontrar a coragem para buscar a verdade. A mensagem principal desta história é sobre o poder da verdade e o valor da consciência. Ela lança uma questão: quando aquilo em que acreditamos difere da realidade, que escolha fazemos diante dessa discrepância? O protagonista sacrificou sua carreira e segurança, escolhendo a verdade, e isso lhe trouxe a verdadeira liberdade. Através de vários aspectos como cultura corporativa, capacidade tecnológica, liberdade de imprensa e sistema administrativo, as diferenças entre Brasil e China são expostas, transmitindo uma mensagem social maior através da mudança interna de um indivíduo. Com essa história, podemos refletir novamente sobre a importância de olhar o mundo sem preconceitos e o valor da coragem de proteger a verdade e a consciência em qualquer situação. O conteúdo de hoje fica por aqui. A inscrição e o curtir de todos vocês são a grande força motriz para a produção destes vídeos.